esse assunto me leva à tua grande polêmica, de certa forma, que tu arrumou um problema com o Salles. Ele que arrumou comigo. Veja bem, eu estava na Amazônia fazendo meu trabalho. Se entra um louco aqui agora, invade o seu trabalho, o que você faz com ele? Você bota ele para fora. Eu chamo o Cabral, que tá lá embaixo. Não é? Assim, acho que ele nem é passado Cabral, na verdade, né? Mas continua. O ministro de Estado sair de Brasília e ir lá para o interior do Amazonas. Mas peraí, Alexandre, antes da gente chegar nele sair de lá, sair de um lugar e ir pro outro, o que estava acontecendo? Porque tem a foto famosa dele, é ele assim, com a porrada de madeira atrás, não sei o quê. Mas o que estava acontecendo ali para ele sair de lá de onde ele estava para ir? Vamos lá. O desmatamento na Amazônia hoje, ele é coisa de organização criminosa de alta periculosidade e alto nível de influência em todos os níveis do país. É porque é um negócio bilionário. E naquela apreensão ali, que nós fizemos meio que por acidente, porque a primeira balsa que foi apreendida eu achava que era madeira do Amazonas, mas era madeira do Pará, que por uma questão geográfica estava passando pelo Amazonas. Uhum. Aí puxamos o fio e foi chegando naquilo tudo lá. As imagens de satélite mostravam que elas foram retiradas de locais onde não se poderia retirar madeira. Ou estava em área de preservação permanente, ou estava fora do plano de manejo, ou não tinha plano de manejo. Enfim, já haviam diversas irregularidades comprovadas por laudos. Tá. Laudos periciais muito bem embasados. Então, eu sou muito conservador com esse negócio, tanto quanto a pedir prisão de alguém, ou quanto a representar contra uma pessoa, ou apreensão, porque isso causa um dano na vida pessoal de qualquer um. Então, acho que uma autoridade ela tem que ser muito cautelosa nisso. Mas, se você tem certeza, você também tem o dever de fazer. Né? E ali não havia, assim, dúvida alguma sobre a ilegalidade da madeira. Mas zero dúvida. Zero dúvida. Tá. Porque nas imagens de satélite fica claro que aquela madeira não poderia sair dali. Daquela forma, sem documento, enfim. Aí ele foi lá, olhou duas, né? E disse que estava tudo certo. E ele recebeu os laudos. Esses laudos foram entregues ao Ministério do Meio Ambiente. Então ele sabia muito bem das ilegalidades existentes. E para piorar, ele mesmo organizou lá alguns madeireiros de Santa Catarina. E aí como essas pessoas se apoderaram dessas terras no Pará? Né? Meio longe pra caralho. Meio longe, né? Longe e estranho. Em 1986, o Estado do Pará fez um projeto de assentamento chamado Projeto Trairão, em 1986. E algumas pessoas se habilitaram para esse processo de assentamento, onde seriam distribuídas terras públicas. Só que essas terras eram da União. E o assentamento não foi concluído, lá em 1986. Passados 32 anos, o governo do Pará fala assim, não, vamos corrigir isso daí. Aquele pessoal que não foi assentado naquela época vai ser assentado agora. Isso tudo está escrito na documentação. Parece razoável, né? Pô, o cara pagou e não recebeu lá, eu dou uma outra terra que a hora que é minha. Só que o seguinte, quem comprou foi o Manuel. E quem está recebendo aqui é o José. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem um contrato de permuta que justificou isso. Permuta, troca, né? Estou trocando dessa área por essa daqui. Estou trocando a área do Manuel com o João. Estou trocando o seu carro com ele. Só que você não assina o contrato, entendeu? Entendi. É nesse nível. Não precisa ser um Sherlock Holmes para ver a fraude. E quem entregou isso? Mas só que quando sai no Diário Oficial e quando vai para o cartório, parece que quem estava lá no dia era a pessoa que estava no título. Então, assim, não tem desculpa. Não tem desculpa. É injustificável. Então, a grilagem de terras ficou também evidenciada nesses documentos. E ele foi lá fazer defesa dos criminosos, ele, a Carla Zambelli, Zequinha Marinho, foram os três lá. E eu, na época, fiz a notícia crime apenas contra ele. E o presidente do IBAMA e o Telmário Mota, que era senador. Porque eu não tinha, na época, certeza sobre se a Carla Zambelli tinha ou não... as informações que eles tinham. As informações que eles tinham, né? Depois eu vi que, em um outro episódio lá na Câmara dos Deputados, que ela pegou um documento da Rondobel, e aí eu vi o grau de envolvimento dela. Se eu soubesse disso antes, teria representado contra ela também.
Então foi isso. Assim, é como se alguém tivesse apreendido, um policial em algum lugar tivesse apreendido 100 quilos de cocaína. Aí vai lá. Pô, alguém vai lá defender o traficante. Aí sai o ministro da Justiça, ou sei lá, e vai lá, o secretário de Segurança Pública vai lá e defende. É mais ou menos essa situação na tua cabeça. Na época eu dei o exemplo, é como se houvesse a libertação de um local com trabalho escravo e o ministro do Trabalho fosse lá defender o dono da fazenda que estava promovendo a escravidão. É um contrassenso. E pior ainda, né, porque a nossa legislação diz o seguinte: se você tem a obrigação de evitar um crime, e se esse crime acontece e você é omisso em evitar esse crime, você não pratica só a omissão, você é autor do próprio crime. Né? É o crime comissivo por omissão. O ministro do Meio Ambiente, a Zambelli na época era presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, eles tinham obrigação de zelar pelo meio ambiente, e não o contrário, né? E na tua cabeça a motivação é ganhar grana? Lógico. Sempre, né? Lógico. Interessante que um desses políticos que fez essa mobilização, porque foram muitos políticos, recebeu como em doação de campanha de um dos investigados. Está lá na doação. Então, assim, a destruição da Amazônia começa no Congresso Nacional. E o legal do Flow, e me animou muito vir aqui, é que alcança a juventude, né? Porque esse livro que está aí, ele é como se fosse uma fatura de cartão parcial de um cartão de crédito, sabe? Dá conta que os jovens vão ter que pagar, porque essa fatura vai chegar, e ela vai chegar alta. Então, o objetivo de escrever tudo o que aconteceu foi porque, se ficasse como estava, essa informação se perderia no labirinto dos inquéritos, dos processos, dos mandados de segurança, e as gerações futuras não saberiam quem fez o quê. A única diferença, assim, pelo desenrolar da coisa, isso aí tudo aconteceu, menos a gente só consegue lutar contra o esquecimento, porque no fim da história quem se fudeu foi tu. Mas não tem problema. Mas não foi, porque se não aconteceu nada, né, Alexandre, com os caras. Aconteceu, né? Ele não é... Aconteceu. Aconteceu, mas assim, olha só, eu entrei numa briga de reputação só, né? Sim, mas eu acho que ficou o exemplo de que o grande legado de tudo que aconteceu é que nós mostramos o monstro. Uhum. O monstro apareceu, sabe? Não é um coitadinho lá que está te matando e não é... A coisa é muito mais séria. Eles tiveram que botar a cara. Antes, não. O que causa o desmatamento? Ficava uma coisa assim muito, muito vaga. Por exemplo, dizer, aumentou o número de homicídios em São Paulo. Tá, é uma informação vaga. Agora, quando você tem um sistema que diz, não, o número de homicídios aumentou e ontem teve homicídio na rua tal, amanhã vai ter na rua tal. Aí a responsabilidade do gestor muda. Você concorda comigo? Concordo. E o sistema que nós implantamos de combate ao desmatamento nos dava isso. Então nós saímos de uma posição que lá no início, quando eu cheguei na Amazônia, era de reação, para uma posição de conseguir inviabilizar o negócio dos caras. Por isso que a reação veio tão pesada. Porque a gente quebrou com eles. Quanto tempo tu durou ali, cara? Rapaz, eu cheguei em 2011. Né? Durou pra caramba. Mas é porque não tinha problema antes, né? Assim, o problema é assim, eu nunca, antes do governo Bolsonaro, nenhum superior meu me ligou ou dizendo para eu fazer ou deixar de fazer qualquer coisa em investigação. Eu nunca soube de nenhum colega policial federal que tenha sofrido isso. E olha que eu fiz várias operações. Em 2006, por exemplo, atingimos o IBAMA no Rio de Janeiro, e ministro era a Marina, e o IBAMA é importante do Rio, e foi a operação começou, Faça Justiça, por iniciativa de servidores do IBAMA mesmo, servidores honestos. Uhum. Mas prendemos assim, muitas pessoas. E a ministra Marina veio e falou, o que vocês precisarem, vamos limpar. É uma postura assim, firme a favor da lei. O Salles fez o contrário. Ele tomou uma postura firme a favor dos criminosos. Então... você falou que antes do governo Bolsonaro, tu nunca recebeu uma ligação do superior e tal, que
pelo que você está falando. Eu imagino que durante o governo Bolsonaro tenha rolado. Não foi só no governo Bolsonaro. No governo Temer a coisa começou já a não ficar tão legal. Eu já tive, até conto no livro. Esse livro é bom que seja dito, eu não escrevi sozinho, tá? E nem foi eu que não sou o grande herói da história. Eu sou parte de uma equipe de policiais vocacionados que trabalharam duro e acreditaram que era possível fazer alguma coisa. Porque esse negócio de enxugar gelo, eu não acredito nesse negócio de enxugar gelo, não. Eu não saio de casa de manhã para ir trabalhar para enxugar gelo. Se eu estou enxugando gelo, alguma coisa de errado eu estou fazendo. Eu estou indo para resolver problema. E nós conseguimos resolver. Agora, então eu te falo, o problema do desmatamento da Amazônia, sob o ponto de vista hoje, sob o ponto de vista operacional, a gente resolve em 6 meses. O difícil é quebrar o escudo político, o escudo judicial do desmatamento da Amazônia. Né? E também fazendo justiça, o livro não foi escrito só por mim, foi a Manuela Salviski. Você entende polonês? Não. Viu o nome? Tá. Deixa eu ver aqui. Não, tem que fazer justiça, né? Porque eu não sou escritor, né? E eu escrevia, mas o negócio ia ficando no final parecendo uma peça de polícia, né? Falei que no final do capítulo eu vou pedir. Peço a prisão, né? Então, tanto a Manuela Salviski. Deixa eu mostrar, me daqui. Que é uma excelente escritora. Salviski. Como o Roberto Feito, que é o editor, me ajudaram muito. A editora foi muito compreensiva. Eu passei esse livro, o selo História Real. E foi escrito quase que ao vivo, sabe? Porque eu estava escrevendo o livro e respondendo a procedimento disciplinar, a ação judicial. E a minha carreira toda na polícia, eu nunca respondi absolutamente nada. Minha ficha só tem elogio, tanto na Polícia Federal como na Justiça Federal. Eu nunca fui réu em nada. E aí, de uma hora para outra, eu começo a ser o pior servidor da Polícia Federal, respondendo um monte de PAD. Aí o procedimento administrativo era arquivado no Rio de Janeiro, em Manaus, isso aí é verdade em São Paulo. Aí era arquivado no Rio, é verdade em Brasília. Então não acaba nunca. Até te pegar. Tentar me pegar, mas não tem como me pegar. Né? Então, isso é uma parada também que é interessante, que assim, o que tava, essas partes que tu teve que responder aí, tu tava sendo acusado de quê? Processo administrativo disciplinar. Eu tava sendo acusado de dar entrevista. É verdade. Isso que eu tô fazendo aqui hoje. Né? Só que saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal uma semana depois do dar a entrevista. Não, peraí, só para deixar claro que você não tá me dando uma entrevista. Tá. A gente tá conversando. Tá. Ok. Saiu uma decisão do Supremo, do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional aquela lei que proibiu o policial federal de dar entrevista. Então, meu amigo, claro, fez as ressalvas, dizendo, eu não posso quebrar um sigilo, atrapalhar uma operação em andamento, é óbvio, né? O bom senso, ninguém vai fazer isso. Mas é muito bom que o policial possa falar, porque para um governo corrupto, para um governo autoritário, a melhor coisa do mundo é uma polícia amordaçada. O policial amordaçado, a gente tem que trazer o policial para próximo da sociedade. Isso não é demagogia, tem que sair da bolha. O policial tem que ir para a universidade. Eu voltei a estudar, eu voltei para a universidade e isso para mim me ajudou muito, me deu um conhecimento científico que eu apliquei na polícia. E a universidade, que é a Universidade Federal do Amazonas, que eu voltei, também tem acesso a informações públicas, que são teoricamente públicas, mas que ninguém consegue acessar. A polícia consegue. Então, entre a pesquisa ganha muito fôlego, né?